Começando aqui então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, Evolução e Corpo Espiritual, no capítulo número 4, e o nosso tema de hoje é o tema Evolução e Princípios Cosmocinéticos. Vamos a ele. Nós estudamos no nosso último encontro aquele tema tão interessante que nós vimos, né, que foi automatismo e herança, que trouxe para nós ali uma oportunidade de reflexões valiosas a respeito da forma como cada indivíduo evoluiu. Então ele contribui, recebe a contribuição da comunidade onde ele se encontra inserido, fala sobre o desenvolvimento da inteligência. Vimos ali desde o início, né, daquele trechinho interessante, que não é possível fazer nenhuma separação entre fisiologia e psicologia, mostrando que o nosso corpo evolui e à medida que o corpo evolui, o psiquismo também evolui. E, consequentemente, o próprio espírito também vai se desenvolvendo, não apenas no seu aspecto intelectual, mas na sua própria constituição. Lembrando que o princípio inteligente, ele se elabora nesse período, durante essa jornada que ele percorre, ele vai se elaborando, vai se tornando cada vez mais complexo, vai se aperfeiçoando, até chegar na condição em que nós estamos agora. A forma como esse caminho se dá, nós não compreendemos, porque aquilo que nós podemos analisar é através da observação das consequências dessa evolução. Então nós vemos os diversos seres vivos existentes no nosso planeta. Nós tivemos teorias que foram apresentadas desde Darwin, passando por Wallace e outros naturalistas que também trouxeram para nós teorias falando sobre essa evolução. A de Darwin foi a que mais se destacou pela publicação do livro Evolução das Espécies, mas quando nós vemos assim que a forma como as espécies evoluem, as mutações que elas vão passando, né? A gente lembra que Darwin, ele viajava ali naquele veredo no Beagle, e ele passou então aqui pelo Brasil, deu a volta lá embaixo, lá pela Terra do Fogo, lá no final da América do Sul, subiu ali pelo Pacífico e chegou lá em Galápagos. Naquela ilha de Galápagos, que pertence ao Equador, ele começou a observar então ali a presença de seres que estavam confinados naquela ilha. E aquele confinamento, ou seja, não tinha contato com o continente, não era possível haver ali, digamos assim, uma contaminação genética daquelas espécies que lá estavam. Então eram lagartos, por exemplo, que mergulhavam, coisa que lagarto não fazia, eram pássaros que não voavam, eram tartarugas gigantes, e Darwin ficou pensando, mas como é que essas espécies conseguiram chegar nessa forma que elas estão hoje? E aí então, analisando todas as observações que ele tinha feito, e mais esses detalhes que ele observava em Galápagos, ele percebeu então que tudo se dava através da evolução das próprias espécies. E aí ele começou a fazer uma análise geral. Por que as girafas têm pescoço longo? Por que os animais têm determinadas características, têm cores? Por que se comportam dessa ou daquela forma? E ele vai observando então esse processo de evolução. Então nós vemos as consequências da evolução, mas nós não somos capazes de acompanhar a evolução desses princípios espirituais. Que é o grande mistério para todos nós, porque daqui do mundo físico nós não podemos fazer isso. Simplesmente analisamos na teoria, trazemos ali as nossas propostas filosóficas, mas nós não conseguimos comprovar esse processo. Bom dia. Bom dia, Carol. Até porque nós lembramos que a nossa existência ela se dá durante uma jornada de milênios. Nós, seres humanos, nós temos histórias milenares. E pelo fato de nós não nos lembrarmos desse nosso passado, tudo que nós vemos agora é o que o presente pode nos oferecer, acompanhando ali também os registros da própria história. Mas nós não vimos essa evolução toda. Agora nós imaginamos, por exemplo, essas grandes inteligências que acompanham a evolução do nosso mundo, elas podem dizer quando começou, de que forma que isso aconteceu, porque elas foram observando essas mudanças. No nosso caso não é possível, então a gente simplesmente observa a distância, temos ali fragmentos
desse processo e nós então procuramos, através dos fragmentos, tirar as nossas conclusões. Só que, claro, nós vamos nos equivocar sem dúvida nenhuma. Porque não dá para a gente tirar uma ideia completa do todo se nós só temos um pedaço. É como se eu te entregasse para vocês uma peça de um quebra-cabeça e dissesse para vocês, adivinha qual é a imagem completa. Aí cada um ia tentar ali, né, dependendo da forma da peça, do desenho que aparece, ia tentar imaginar qual é a imagem do todo. Só que essa imagem do todo é impossível, porque você não tem todas as peças. É a mesma coisa para nós. Nós vemos pequenas peças da história que a ciência vai apresentando para nós e a gente procura, através da nossa teoria, das nossas teorias, apresentar uma imagem completa. Ora a gente se aproxima um pouco mais, ora a gente fica muito distante, então é assim que vai acontecendo. Então vamos, através das nossas teorias, tentando entender tudo aquilo que seja as revelações desse processo de evolução do nosso planeta. E aqui, claro, nós contamos com os nossos instrutores espirituais que vão trazendo para nós informações que nos ajudam, mas ainda assim são fragmentos. Não dá para dizer, André Luiz trouxe para nós aqui em 2 mensagens até agora, falando sobre a evolução do nosso planeta que aconteceu em 1 bilhão de anos. Imagina 1 bilhão de anos resumido em 2 mensagens. E a gente vai analisar essas mensagens dizendo, não, agora eu já descobri todos os mistérios, agora eu já sei tudo. É aquela pecinha de um quebra-cabeça de 1000 peças, nós pegamos uma única peça e fazemos o desenho em torno dela, daquilo que nós achamos que é. Eis aí a dificuldade. Com relação ao mundo espiritual, felizmente a doutrina espírita vem trazendo para nós várias peças. Não é apenas uma peça. Então, com essas várias peças, a gente já consegue ter uma ideia mais não completa, mas uma ideia mais próxima da realidade. Porque cada livro, cada definição, cada explicação que os espíritos trazem vão nos ajudando a trazer ali uma aproximação da realidade. E assim que a gente vai avançando. Aqui também nós falávamos no nosso texto anterior, ele diz assim para nós, né, que ao longo da atração do mineral, da sensação do vegetal e do instinto do animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica, ou seja, a atividade nervosa pertence à fisiologia, à formação do nosso corpo físico, formação e desenvolvimento do nosso corpo físico, e a vida psíquica formando o aspecto psicológico, o nosso aspecto psicológico. Lembrando que quando os animais começam a ter ali uma maior clareza no seu modo de pensar, vamos dizer assim, porque os animais pensam, ainda que seja ali pensamentos restritos às suas necessidades imediatas. Eles não têm uma capacidade racional como a nossa, isso é óbvio. Mas nós percebemos que os animais procuram, mesmo com as suas limitações, né, procuram encontrar soluções para a sua existência, para o seu bem-estar, para a sua sobrevivência. Então eles encontram estratégias de caça, estratégias reprodutivas. Quando nós vemos, por exemplo, instintivamente um pássaro fazendo uma dança de acasalamento para atrair uma fêmea, nós vamos dizer, não, isso aí é só instinto. Espiritualmente nós vamos entender, são os animais que começam a desenvolver esse aspecto psicológico de uma forma muito rudimentar. Porque da mesma forma que um pássaro tem ali a dança do acasalamento para atrair uma fêmea, um ser humano se comporta da mesma forma. Nós temos as mulheres que procuram atrair os machos, o parceiro nesse caso, pela sensualidade. Os machos procuram atrair as fêmeas através de determinados comportamentos que são ao mesmo tempo curiosos e outras vezes até um tanto ridículos, mas são instintivos, nós percebemos isso. E aí então, se um pássaro tem um comportamento assim, e um ser humano também tem um comportamento assim, nós percebemos que existe uma ligação nesse processo evolutivo psicológico, desde essa psicologia mais rudimentar até essa psicologia mais desenvolvida que nós temos agora.
Então é apenas uma questão de distância. Não vamos dizer que uma coisa é diferente da outra. Porque aí nós falamos, o pássaro tem a dança do acasalamento. Um animal, por exemplo, quando ele quer território, ele se torna agressivo. As fêmeas tendem a escolher os machos que são mais adequados, mostram uma perfeição maior, para que elas possam ter uma reprodução mais perfeita da sua descendência. E aí nós podemos encontrar vários outros comportamentos na natureza que nós trazemos de uma forma também instintiva. Então, fisiologia por um lado, psicologia do outro, mas na verdade estreitamente interligadas nesse processo de evolução. Avançando aqui então, evolução e princípios cosmocêntricos. Bom dia, Andréia. Os dias da criação, assinaladas nos livros de Moisés, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço, porque o corpo espiritual, que modela o corpo físico, e o corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo com a orientação dos instrutores que supervisionam a evolução terrestre. Então, André Luiz traz aqui de uma forma poética nessa primeira parte, colocando os livros de Moisés, onde nós temos ali a Gênese, nós temos ali o Êxodo, que começa a falar, principalmente Gênese, né? Começa a falar sobre o início da criação do nosso planeta, do universo de um modo geral, de um modo, claro, mitológico, né? Uma mitologia que conta toda essa criação e esse processo de evolução, mas que representa, como é colocado para nós aqui, equivalem a épocas imensas no tempo e no espaço. E aí ele coloca então aqui nessa evolução, o corpo espiritual modela o corpo físico. Importante essa referência. O corpo espiritual modela o corpo físico. Então significa que o nosso corpo físico é, na verdade, o resultado daquele molde imposto pelo próprio corpo espiritual. E o corpo físico representa o corpo espiritual. E aí então nós tivemos teorias, né, que são apresentadas falando sobre o modelo organizador biológico. Nós já estudamos sobre isso, né? Então, o professor Hernani Guimarães Andrade, se não me engano, que trouxe essa teoria. Então, nós temos aqui, André Luiz já fala sobre a mente, o corpo mental, o corpo psicossomático, que é o corpo perispiritual, e o corpo físico. A mente modela o corpo perispiritual, e o perispírito, então, modela o corpo físico. E nós vemos o quê? Como é que a mente foi capaz de projetar esse corpo que nós temos hoje? Por que esse nosso corpo é assim? Porque durante todo esse período, toda essa jornada evolutiva do princípio inteligente, ele foi assumindo características, ele foi percebendo a necessidade dessas transformações. E nós nos tornamos bípedes, tivemos habilidades manuais, tivemos o nosso intelecto desenvolvido, o nosso corpo físico se tornou isso hoje, porque esse é o modelo mais perfeito para que o espírito possa se expressar, para que ele possa atuar aqui no mundo físico de um modo mais perfeito. Não precisamos mais das características selvagens do passado, quando essas características, na verdade, faziam parte desse processo evolutivo. Então a nossa mente também foi se transformando, ela própria idealizando qual é o modelo ideal para que ela possa se expressar. A partir do momento em que a mente se condiciona a esse novo formato, o perispírito assume esse formato que a mente produz. E, consequentemente, o perispírito também molda o corpo físico. Então, tudo começa na própria transformação da mente. E aí, então, nós somos condicionados a isso. Mais uma vez, André Luiz traz de um modo bastante simplificado para nós o resumo dessa história através desses textos. Mas nós lembramos, então, quando nós pegamos, por exemplo, né, os primatas, voltando no tempo, ali a coisa de 10 milhões de anos, 5 milhões de anos, nós temos então os primatas começando a ver o mundo de um modo diferente. Desceram
das árvores, começaram a caminhar pelas planícies, começaram a levantar o corpo, a levantar o tronco, a sua fisiologia começou a se transformar. Vocês se lembram que eu comentei com vocês que nas pesquisas antropopaleológicas, que falam sobre o estudo dos fósseis dos hominídeos do passado, que nós vimos então ali em que estágio evolutivo estava aquele ser por algumas características, principalmente do seu crânio. Em que você olhava ali se o crânio estava sobre a coluna ou se a coluna se ligava ao crânio na parte de trás. Se estava na parte de trás, significa que a tendência é ele ser muito mais quase quadrúpede do que bípede, andar ali sobre 4 apoios do que 2 apoios. No momento em que ele começou a levantar o corpo, o próprio corpo físico dele começou a se transformar e assumir essa forma que nós temos hoje. Aí nós começamos a olhar então ali aqueles fósseis que foram encontrados e nós vemos com relação ao tamanho, com relação à postura, braços muito longos, porque ele costumava se apoiar com as mãos no chão. Aí os braços começaram a ficar mais curtos e as pernas maiores, porque ele começou a se alongar, a ficar em pé, a sua postura começou a ficar mais ereta. Então essas mudanças, na verdade, começaram na mudança do pensamento do espírito. A sua mente começou a se ver de um modo diferente. Ele começou a se entender. E claro que esse modo de ver diferenciado foi estimulado, claro, pelo plano espiritual. Naqueles laboratórios do mundo invisível, onde os espíritos então são trabalhados, os espíritos são processados, digamos assim, para fazer com que eles vão então passando por essa transformação. Então, cada ser que reencarnava, cada grupo ou cada geração que reencarnava com um pensamento diferente, ia então elaborando uma nova espécie, até chegarmos na espécie humana, que é essa espécie que nós existimos hoje. Então a mente se transforma. Se a mente se transforma, se eu me vejo de um modo diferente, o meu corpo perispiritual será diferente. Se o meu corpo perispiritual é diferente, o corpo físico, que é o reflexo do perispírito, também será desse mesmo formato. Isso é um raciocínio fantástico. Por isso ele coloca, mais uma vez, o corpo espiritual modela o corpo físico. E o corpo físico representa esse corpo espiritual. Então, na verdade, aquilo que nós somos agora é aquilo que é a forma como nós nos vemos, é a forma como nós nos compreendemos. Sermos sencientes, seres que compreendem a sua existência, que se veem, que se sentem, que se reconhecem dessa forma, isso mostra exatamente que o nosso corpo físico representa aquilo que nós somos de fato, dentro do nosso entendimento. É um processo fantástico ver tudo isso. E isso tudo aconteceu na obra de séculos numerosos, pacientemente elaborada em 2 esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, sob a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre, aquilo que eu coloquei para vocês. O espírito, então, ele é trabalhado no plano espiritual, aqui no plano físico ele passa por outro processo de transformação, e tudo isso vai acontecendo durante esse período incontável, trabalhado pacientemente por esses instrutores divinos, que fazem a supervisão da evolução terrestre. E a pergunta é, quem serão essas inteligências? Quem serão esses espíritos? Qual o estágio evolutivo em que eles se encontram? Aí a nossa mente começa a divagar e a gente simplesmente se perde, porque a gente não consegue abarcar toda essa grandiosidade, vamos dizer assim. A Cindizinha colocou, será que nos animais já existe a tendência, ou sei lá, instinto para vingança? Tem aquela história do João de Barro que tranca a fêmea na casa e ela se acasala com outro parceiro, se ela se acasala com outro parceiro, Então, Cindizinha, a gente vê, sim, Dudu, a gente vê, as histórias que são mostradas. Eu vi um documentário, só para ter uma ideia, um documentário que falava sobre a vida animal, e ela contava a história de um grupo de macacos
chimpanzés numa floresta na África que estava ali dominando aquele território e um outro bando veio invadir esse território. No momento em que um bando, o invasor, começou a se aproximar... Ah, beleza, Dudu. Pode sim, por favor. No momento em que aquele outro bando começou a se aproximar, houve aquele alvoroço naqueles chimpanzés que estavam instalados. E começou uma briga ferrenha, uma briga extremamente agressiva e tudo mais. E o detalhe foi que aquele bando que estava instalado, ele venceu aquele confronto. E o detalhe foi que após eles vencerem, aqueles chimpanzés vencerem esse confronto, eles começaram a canibalizar os outros animais. Eles não apenas matavam, mas eles começavam então a canibalizar. Então nós vemos que é um sentimento de raiva, de agressividade, de querer destruir o inimigo. E isso representa, de certa forma, algo relacionado com esse sentimento de vingança. Então tudo aquilo que o ser humano faz hoje, ele começa a ser elaborado antes. A gente lembra que os homens nunca criam uma coisa do nada. Tudo é uma evolução, é uma consequência do passado. Rapidamente aqui, lendo a nossa querida Cecília, que mandou para nós a mensagem hoje. Saudade, Cecília. Bom dia, amigo e filho amado. Graças a Deus, Cecília, na graça de Deus. A saudade fica guardada dentro da gente, mas o trabalho intenso no plano em que estamos aqui aprofunda demais as nossas preocupações com tantos irmãos chegando de muitos lugares, de muitas nações presentes nesse orbe, que passa por uma situação que envolve a todos, seja no seu plano e aqui no nosso. A chegada e a divisão de categorias e especializações que envolvem a cada um que chega é um verdadeiro trabalho na responsabilidade de trazer o melhor possível àquele que de uma forma às vezes tão degradada faz com que nós tenhamos que dividir as nossas preocupações com cada doente na sua consciência. Amparar e diagnosticar aquele que mais precisa do nosso auxílio fluídico. O trabalho é muito rico para o aprendizado dos novos trabalhadores da saúde que aqui chegam com a vontade afoita de mostrar o que aprendeu na sua escola. Mas, aos poucos, vamos acolhendo e tratando desses médicos que talvez heróis mostraram que no fronte sabiam e queriam fazer o melhor ao seu próximo. Tenho observado de longe as frequentes indagações de irmãos que são escolhidos e autorizados a participar com questionamentos, reflexões e perguntas no estudo, muito bem programado e realizado por todos vocês. E assim agradeço a boa vontade de Ti para com os que chegam. A boa vontade de estar aqui, a vontade de estar aqui com todos é enorme, mas o trabalho incessante aguarda não só a mim, mas a tantos que fazem o melhor para o melhor trazer aos que aqui chegam. O abraço sempre fraterno, o meu maior carinho a todos e que a divina luz do nosso Pai esteja sempre ampliando bons recursos de melhora a todos deste planeta. Força e muita fé, graças a Deus, Cecília na graça de Deus. Pois é, estávamos com saudades, né? Muitos visitantes chegando, mas a nossa querida mentora aqui não chegava para poder dar aquele abraço a nota a todos nós aqui, né? Então, recebemos aqui carinhosamente a presença da nossa querida. E de fato, né, a gente vê o que a Cecília coloca para nós, exatamente a grande preocupação no plano espiritual com tantos espíritos que chegam, tanto na condição de trabalhadores, que desencarnaram também, muitas vezes até vítimas, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, como aqueles espíritos que chegam do plano espiritual na condição de pacientes. Então a gente vê que realmente o trabalho é incessante, porque da mesma forma que se trabalha aqui no plano físico para ajudar a todos aqueles que precisam, profissionais, familiares, doentes e tudo mais, né, no plano espiritual não é diferente. Pelo contrário, nós vemos a intensidade do trabalho muito maior do lado de lá. Então, nesse caso, está aí então o porquê
da ausência da Cecília, né? Assim como também outros tantos espíritos de casas espíritas, de outras tantas instituições, dedicados quase que exclusivamente a essa tarefa de organização, digamos assim, no plano espiritual. Né? E precisa ir muito, né, Braz? Porque a gente vê que a contribuição que a nossa sociedade terrena poderia oferecer para o plano espiritual está muito aquém daquilo que se esperava, né? Porque nós estamos, na verdade, vivendo uma turbulência muito grande aqui. Como se não bastassem os problemas que já existem, nós fazemos assim questão de criar maiores problemas, né? Então a nossa contribuição, infelizmente, tem sido muito pequena diante daquilo que o plano espiritual precisa. Mas estamos aqui, né, tentando fazer a nossa parte da melhor forma, né? Então, estamos aqui, né? E a Cecília coloca para nós também, né, que é bacana, né, ver assim os tantos de espíritos amigos sempre presentes aqui junto a nós, cada um trazendo a sua contribuição, cada um trazendo ali a sua experiência, né, para nos ajudar nas ilustrações dos nossos estudos, né, fazendo com que ele se torne sempre mais rico. Porque a gente não fala apenas na teoria, né, nos nossos achismos, né, mas nós vemos principalmente, né, não apenas, né, através do Dudu, mas da Angelina também, trazendo ali a participação dos nossos amigos do plano espiritual, nos ajudando nesse nosso estudo, né, que, embora bastante singelo, né, ele é feito assim com grande amor. Então, certamente nós temos a consequência disso com a presença desses irmãos aqui entre nós. Então, fique com Deus, Cecília. Bom trabalho para vocês aí. E nós aqui vamos fazendo a nossa parte, né? Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Brás, não é apenas só com esses ectoplasmas, né? Mas a gente vê a própria energia psíquica mesmo. Nós estamos oferecendo uma energia muito suja para o plano espiritual, né? Então, na verdade, nós estamos tumultuando muito mais do que ajudando, infelizmente, né? Nós, no sentido geral da nossa sociedade, né? A André colocou um pouco mais acima, né, que comentava sobre a evolução dos seres, né? Mas isso não quer dizer que quem é bonito por fora é também por dentro, né? Pois é, essa é a expressão física, né, é apenas uma forma do espírito interagir com o mundo material. Mas realmente o que vale, né, é aquilo que o espírito traz na sua mente, o que ele traz na sua consciência. O Flávio colocou também, né, o livro é o espírito e o perispírito, né, espírito, perispírito e alma, né, trazendo ali as diferenças, né, que você colocou, né, Flávio, é isso? Teoria corpuscular do espírito, né, esse não conheço. Deixa eu ver, acho que eu perdi o time, Flávio, de que você colocou. Acabei aqui me perdendo um pouquinho. Mas depois você coloca de novo aí para nós, para retomar o raciocínio. Então vamos lá. A questão do João de Barro, né, acho que é uma questão territorial. O caso é extremamente territorial. Então, o que a Cindy coloca de parte curiosa, o Flávio, o segundo livro eu não conheço. Qual livro que você não conhece, Flávio? Eu estou boiando completamente aqui agora. Qual livro que você não conhece? Me explica aí que eu perdi. Mas o que nós vemos é que, no caso que a Cindy colocou, sobre a questão da vingança, então nós lembramos que a vingança, aquele sentimento de afinidade, de atração, de agressividade, de medo, são vários os sentimentos, né? A teoria corpuscular do espírito, né? Então, assim, são várias as teorias não, são várias os elementos psicológicos que são formados lá no início da formação dos seres para se expressarem agora, aqui na condição humana. E certamente nós lembramos que mais para frente nós temos ainda muita coisa para ser elaborada, principalmente no campo psíquico, no que diz respeito a essa percepção extrasensorial. Quando se fala em percepção extrasensorial, nós lembramos que as nossas percepções sensoriais são aquelas que vêm dos nossos sentidos naturais: visão, audição, tato, paladar, olfato,
né? E visão, audição, olfato, paladar e tato. Então são os nossos 5 sentidos. Essas percepções extrasensoriais são aquelas em que nós percebemos, por exemplo, através da mediunidade, ou mesmo através daquela percepção anímica, que tende também a se desenvolver. Porque enquanto nós aqui estamos muito ligados a esse sentimento, a essas sensações, as impressões físicas da matéria, a tendência é fazer com que nós evoluamos, e essa evolução vai trazer para nós essa sensibilidade mais desenvolvida, porque nós temos a tendência natural de nos conectarmos com mais intensidade com o próprio plano espiritual. Então nós não ficaremos apenas restritos aqui no ambiente físico, mas a tendência é nos voltarmos cada vez mais para o plano espiritual. Então nós podemos dizer que daqui a algumas gerações a mediunidade vai ser algo tão natural quanto os nossos sentidos naturais aqui. Então conversar com espíritos, reconhecer o mundo espiritual, entender o processo de encarnação e desencarnação, para nós vai ser algo que faz parte do nosso cotidiano. Para nós ainda vem como sendo algo sobrenatural. Mas no futuro a tendência será que ele venha como natural. Aquilo que é ordinário, aquilo que está dentro da ordem, nós ainda vemos como sendo extraordinário. Então é uma tendência natural nós evoluirmos. Enquanto nós evoluímos biologicamente, evoluímos também psicologicamente, a tendência é nós evoluirmos também espiritualmente, que na verdade é uma consequência de tudo isso, né? Então, aliás, tudo isso é uma consequência da evolução espiritual, mas nós teremos uma percepção muito mais apurada, muito mais desenvolvida, porque os nossos corpos físicos, né, a gente lembra que Kardec trouxe para nós ali que é uma aptidão, física, né, traz para nós a mediunidade. Então os nossos corpos tendem a apresentar esse resultado também. Então essa é a parte valiosa que nós vamos observar nesse processo de evolução. Continuando aqui o nosso texto, vamos lá. Com semelhante anunciado, diz aqui para nós, só um instantinho pessoal, diz aqui para nós o André Luiz nessa primeira parte. Só um instantinho. Pronto. Então ele diz para nós aqui nessa primeira parte sobre esse processo de evolução, mas ele diz aqui depois: com semelhante enunciado, não diligenciamos de modo algum explicar a gênese do espírito, porque isso, por enquanto, implicaria a arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus. Então aqui André Luiz ele tem falado para nós, tem trazido para nós, na verdade, né, algumas explicações sobre a evolução do espírito, tem trazido para nós aqui algumas explicações sobre a forma como nós vamos então nos desenvolvendo e tudo mais, né? Só que, como ele coloca para nós aqui nesse trecho, ele não tem nenhuma preocupação, né, nenhuma pretensão, na verdade, de justificar ou trazer para nós ali alguma explicação de que forma que os espíritos se formaram. Ele simplesmente traz para nós aqui uma orientação de que forma que esse processo vem acontecendo. Tanto que eu comentei com vocês, né, que André Luiz ele não tem a pretensão de trazer ali a revelação de todos os mistérios do universo em apenas algumas mensagens, em 2 mensagens, para falar sobre esses milhares de séculos de evolução. E aqui ele já coloca, olha, não tenho a pretensão de trazer para vocês essa revelação, é apenas uma explicação superficial. E quando ele coloca para nós que seria muita pretensão, quando ele diz assim, por enquanto implicaria a arrogante e pretensiosa definição do próprio Deus, no Livro dos Espíritos, nós temos aqui, eu separei a questão 78, lá do capítulo 1, que fala dos espíritos, orienta origem e natureza dos espíritos. Kardec pergunta: os espíritos tiveram um princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? A resposta: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Mas, pelo contrário, são sua criação,
submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável. Mas quando e como Ele nos criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, nós no sentido geral, nós espíritos, não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deva ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe. Isso é um mistério. Então essa resposta é muito interessante, porque mostra exatamente a postura de André Luiz, de já explicar para nós, né, dizendo para não esperarmos respostas daquilo que não pode ser ainda revelado para nós. Somente esses construtores, esses grandes instrutores do plano espiritual, conseguem compreender. Porque eles veem, por exemplo, né, um princípio espiritual sendo gerado num determinado momento, e esse princípio então vai se desenvolver durante esses milhares de séculos, esses espíritos são capazes de acompanhar. Se é colocado para nós que Jesus é o governante do nosso planeta, e ele esteve presente na formação do nosso planeta, qual a idade de Jesus exatamente? Aí que está então a grande pergunta, nós também não sabemos, então nós ficamos especulando, né? Mas André Luiz ainda diz para nós aqui: propomos-nos simplesmente salientar que a lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. Então, quando ele fala movimento cosmocinéticos, fala sobre a movimentação dos astros, de que forma que os astros são formados, de que forma que eles se sustentam no espaço, como é que é formada então essa força gravitacional que permite que eles ficam então orbitando uns em volta dos outros, de que forma que essas energias vão se condensando, vão atraindo essas partículas para formar esses corpos todos. Então, quando nós olhamos para o universo, que é muito interessante, quando nós olhamos por uma visão macroscópica, ao olharmos uma região profunda do universo, que é considerada ali o berço das estrelas, por exemplo, né, nós vemos fotos que são publicadas, fotos que chegam para nós do telescópio Hubble, né, que mostra ali aquelas fotografias maravilhosas, que vêm lá dos confins do espaço, onde nós encontramos nebulosas, berços de galáxias, berços de estrelas e tudo mais, a gente percebe que os mesmos princípios científicos, vamos dizer assim, físicos e químicos que existem nessas formações, são os mesmos que formam aqui o nosso corpo físico num sentido mais microscópico. Ao olharmos aqui o nosso mundo, você vê um pequeno grão de areia. O grão de areia não é o menor elemento que existe aqui no universo. O grão de areia, na verdade, são partículas que estão ali se juntando e formaram aquele grão sólido. Mas se nós pudéssemos olhar microscopicamente, veríamos então ali partículas que se atraem naqueles elementos químicos que nós encontramos na tabela periódica, que vão formando as suas ligações, vão se atraindo por essa força elétrica, né, que vai se aproximando ali, os elétrons vão se juntando, formando suas ligações que são um pouco mais frágeis, outras ligações bastante sólidas, bastante intensas, né? Esse mesmo processo que nós vemos microscopicamente, vemos também em todo o universo. A única coisa que muda para nós é a intensidade com que essas leis são aplicadas, mas as leis são as mesmas. Então existem fenômenos que são tão grandiosos como encontrarmos, por exemplo, né, no caso de buracos negros que existem no espaço, que são tão poderosos, que são capazes de absorver a luz. Essa mesma força... Tá bom, Angelina, até mais tarde. Então essa mesma força que nós vemos nesses grandes eventos que acontecem no espaço, vemos também acontecendo aqui no nosso mundo. Só que de uma forma diferenciada e em ambientes e situações diferentes. Então ele coloca, na origem, no caso, essas leis, né,
são as mesmas que regulam a vida orgânica na estrutura e movimento dos átomos. O veículo do espírito, além do sepulcro, no plano extrafísico, ou quando reconstituído no berço, é a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente da obscuridade para a luz. Então, esse veículo do espírito, que é o perispírito nesse caso, além do sepulcro, ou seja, no plano extrafísico, ou quando encarnado, é a soma de experiências infinitamente repetidas. Ou seja, o nosso perispírito, então, ele vai se elaborando, ele vai se formando, como eu coloquei para vocês, desde uma forma bastante simples. Nós não sabemos, por exemplo, a estrutura psicossomática, como é colocado aqui por André Luiz, que é o corpo perispiritual, em qual espécie esse perispírito começa a existir. Se desde um simples ser unicelular, se ele já traz essa estrutura fluídica. Provavelmente sim. Porque se existe um princípio, e esse princípio reencarna, e ele necessita interagir com essa matéria, então ele precisa desse corpo fluídico. Mas é claro, né, o que nós compreendemos de corpo fluídico é apenas aquilo que o ser humano tem. Mas aí nós lembramos, né, que, por exemplo, se pegarmos Ernesto Bosano, que escreveu, né, pesquisador italiano, que escreveu sobre os animais no mundo espiritual, assim como Kardec também já trouxe, né, alguns artigos na Revista Espírita falando sobre animais que já desencarnaram presentes em algumas residências. Eles são observados através de barulhos, através de raspadas e tudo mais. Então significa que esses animais conservam seus perispíritos. Mas aí nós vamos voltando, diminuindo as complexidades das espécies. Chegando numa ave, chegando num inseto, chegando ali num peixe, né? Depois passando ali para o inseto, e vamos para os seres menores e menores e menores, onde exatamente começa o perispírito. Nós deduzimos, né, por esse raciocínio, que começa logo nesse estágio inferior. Assim que um princípio inteligente surge aqui no mundo, ou que um ser vivo surge aqui no mundo, existe uma estrutura fluídica nele. Como nós podemos compreender isso? E aí então depois ele coloca para nós, né, que conforme esse perispírito vai se elaborando, porque a mente do princípio inteligente também vai passando por essa evolução, vai passando por esse desenvolvimento, mostra para nós então que ele vai então nessas experiências infinitamente repetidas. Exatamente porque encarnação após encarnação, esses princípios vão passando por esse processo de elaboração, até chegarmos aqui onde nós estamos. Vai avançando vagarosamente da obscuridade, que é esse estado de inconsciência, para a luz, que é o estado de consciência plena. Nele, é colocado para nós, nesse veículo do espírito, situamos a individualidade espiritual. Exatamente porque nós temos ali essa individualidade, somos seres individuais. E embora encontremos, por exemplo, né, como eu tinha colocado para vocês, num formigueiro, como é que nós podemos entender esses princípios espirituais, ou princípios inteligentes, como é colocado aqui para nós, mas que ainda vive, é uma vivência puramente instintiva, desde, por exemplo, seguir um feromônio, desde seguir o seu instinto, fugir, por exemplo, de uma ameaça, buscar a luz ou buscar a escuridão, né, que é onde algumas espécies acabam vivendo. Tudo isso começa nesse processo de individualização. Então ele se individualiza e vai passando por essa evolução, algumas vezes intimamente ligado a uma coletividade, outras vezes já se emancipando, embora todos nós aqui, seres humanos, dependemos da coletividade. Então ele coloca, né, nele situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se
das vidas menores que lhe prestam serviço, dela recolhendo preciosa cooperação, que crescem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. E esses inelutáveis significa, não adianta resistir a esses objetivos do progresso. Todos nós estamos condenados a evoluir, entre aspas, condenados, né? Ou seja, o destino de todos nós é a evolução. Então a própria natureza nos impulsionará a isso, trazendo para nós todos os estímulos necessários. Hoje, como seres humanos, os nossos estímulos são os estímulos da vida em sociedade, das nossas necessidades básicas de sobrevivência, das nossas necessidades psicológicas. Então são essas necessidades e essa força que vão então nos impulsionando para esse progresso. Mas conforme nós vamos voltando nas espécies, voltando ali nos reinos inferiores, nós vemos que cada espécie também é forçada a evoluir a partir dos estímulos da própria natureza. Desde um ser completamente inconsciente da sua existência. Pois é, Dudu. O Didima, é assim, né? Então, esse é um processo natural. E aí então nós colocamos, né, das vidas maiores até as vidas menores, todos nós estamos então recolhendo nessa relação essa preciosa cooperação, que crescem a seu turno, conforme os inelutáveis objetivos do progresso. Aqui no final nós temos aqui esse trecho, deixa eu ver aqui o tamanho dele. Nós temos aqui dois itens. Deixa eu ver aqui. Dois itens que nós vamos deixar para o nosso próximo estudo. Porque aqui nós estamos já no final do nosso tempo. Nós vamos correr. Eu quero só aproveitar com vocês então, que eu tenho aqui no Livro dos Espíritos, que eu peguei essa questão número 78. Como é que está o som, pessoal, por favor? Um retorno de som, por gentileza? Ok, né? Obrigado. Então eu tenho aqui, para a gente poder ver origem e natureza dos espíritos, né? Então eu vou só fazer aqui a leitura dessas três questões que nós, uma delas inclusive eu li para vocês aqui, a 78, só para a gente poder elaborar um pouco mais o nosso raciocínio a respeito da origem e da natureza dos espíritos. Então, como podemos definir os espíritos? É a pergunta número 76 aqui do Livro dos Espíritos. E aí então a resposta: podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Então aqui, os espíritos, a gente lembra que Kardec, quando ele trouxe essa pergunta, claro que ele falava dos espíritos na nossa condição atual de seres humanos. Porque a grande preocupação naquela época, como a gente sempre fala sobre isso, era trazer um esclarecimento sobre a realidade, a nossa realidade nesse aspecto espiritual. Então nós não falamos aqui das espécies inferiores, né? Tanto que lá nos três reinos que nós falamos dos animais, dos minerais, vegetais e animais, Kardec dá uma pincelada. Porque o objetivo dele, a gente lembra sempre que para nós hoje é bastante interessante fazer essa investigação sobre os seres inferiores, de que modo que a natureza age nessa encarnação desses seres, na desencarnação, na sua elaboração. Mas a gente lembra que naquela época Kardec tinha uma única referência sobre o mundo espiritual, que era a Bíblia. E só que a Bíblia naquela época ela trazia para nós de uma forma bastante alegórica essa realidade do mundo espiritual, trazendo ali os seus dogmas, trazendo ali os seus equívocos e tudo mais. Então por isso a preocupação era falar da nossa natureza e deixar claro que as gerações seguintes se preocupassem com essas pesquisas mais profundas, que é o que hoje nós estamos fazendo aqui, né? Trazendo ali explicações e ideias de em várias áreas de conhecimento, né, que a doutrina espírita pode abordar. Então, por isso, essa definição, que são seres inteligentes da criação, se refere aos seres humanos. E aí, então, Kardec coloca num comentário aqui, né, que a palavra espírito é aqui empregada para designar seres extracorpóreos,
e não mais o elemento inteligente universal. E aí então ele até explicou para nós lá na introdução a diferença entre espírito com letra maiúscula e espírito com letra minúscula. Esse espírito com letra minúscula é o elemento inteligente universal, porque ele pode colocar assim, né, que podemos entender o universo composto de 3 elementos: Deus, espírito e matéria. Esse espírito, de um modo genérico, é trazido com letra minúscula. Quando nós falamos espíritos com letra maiúscula, ele fala de indivíduos inteligentes, ele fala de individualidades, ele não fala como esse elemento universal. Então é importante a gente ver isso, né? A diferença com maiúsculo e minúsculo. Ele explica isso no começo e nós precisamos ficar muito atentos a isso. Na questão 77, os espíritos são seres distintos da divindade ou não seriam mais que emanações ou porções da divindade? Por essa razão chamados filhos de Deus. E aqui, claro, né, a gente tem essa ideia de filhos de Deus, e quando ele fala sobre essa porção da divindade, nós podemos colocar até a ideia do panteísmo, que o panteísmo significa exatamente isso, né? Nós reencarnamos, e quando nós então desencarnamos, nós voltamos para esse todo universal. Nós voltamos a compor essa constituição divina. Então, Kardec, quando ele traz essa pergunta, ele é uma pergunta mais provocativa, né? Porque ele já tinha definido sobre o panteísmo lá atrás. Mas aqui ele coloca de uma forma mais, né, para trazer essa clareza nessa nossa visão. E aí então os espíritos respondem, né? Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com o homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama a sua filha, sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. E aí então quando se fala sobre filho, sobre pai, né, a gente tem essa dúvida, porque a tendência do ser humano, na sua limitação de compreensão, a respeito de Deus, é tentar fazer com que nós o humanizemos. Então Deus se torna um ser humano especial e, consequentemente, nós temos ali a nossa relação de paternidade, relação de descendência, de criaturas e tudo mais. Então nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, e não nós nos colocamos, né, à imagem e semelhança de Deus. Por isso, então, essa ideia de pais e filhos, né, nós utilizamos bastante porque talvez seja ali a melhor referência que nós podemos utilizar. Na questão 78, que é colocado para nós que os espíritos tiveram princípio ou existe de toda a eternidade como Deus. E aí nós vimos aqui que Deus pode estar criando por toda a eternidade, mas a nossa criação individual, isso nós não sabemos. 79. Uma vez que há 2 elementos gerais no universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do material? É evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Então, mais uma vez, a gente percebe que, ao falarmos sobre Deus, ao falarmos sobre os espíritos, ou a constituição dos espíritos, nós vemos a grande dificuldade que temos para trazer explicações. Em 2 questões, na 78, eles dizem, mas quando cada um de nós foi, eu te repito, foi feito, né? Eu te repito, ninguém o sabe. Aqui embaixo na 79, a maneira dessa formação é que desconhecemos. Percebem que os espíritos simplesmente não sabem o que responder. Pelo menos esses espíritos que estão trazendo para nós essas explicações, né? A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. E é aí que nós vemos então, analisando, né, aquilo que os espíritos falam sobre toda a criação no universo, nós temos seres em diferentes ordens evolutivas. E aqui no próprio mundo que nós vivemos, nós temos então, nós numa
numa estrutura mais elaborada, mais antiga, enquanto que nós pegamos os seres inferiores, os reinos inferiores, claro, né, da nossa perspectiva humana, da nossa inteligência, né, porque se nós falarmos em termos de criação, nós vemos que todas as criaturas são importantes, né, não existe aquela que é superior ou inferior, nós falamos apenas no sentido evolutivo. Aí ele coloca, né, quer dizer, não, sem dúvida nenhuma, Dudu, não há dúvidas que nós não estamos preparados para isso, né? Então, nessas poucas respostas que os espíritos trazem, seria muita pretensão que, como eu sempre falo para vocês, nós tivéssemos aqui todas as revelações sobre os mistérios do universo, né? Então, não é assim que funciona. Então, ele coloca que Deus, né, aqui na questão, se os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Primeiro, espontaneamente, eles foram criados do nada. Inclusive, essa teoria nós temos até hoje, né? Nossa ciência fala sobre a origem da vida aqui no nosso planeta. Então, nós temos ali que, para muitos, né, para a maioria, na verdade, a teoria da geração espontânea é aquela principal. Que foram as condições químicas e físicas do nosso planeta que permitiram que houvesse então a formação das primeiras proteínas e depois viessem ali, né, os vírus como primeiros seres e depois então os primeiros seres efetivamente biológicos, né, como casos que são os unicelulares. Então, Deus os criou, mas a todas as criaturas pela sua vontade, como a todas as criaturas pela sua vontade, mas repito, ainda uma vez que a sua origem é um mistério. Está vendo? 3 questões seguidas em que os espíritos insistem. Não sabemos, é um mistério, não sabemos dizer. Aí coloca aqui sobre a imaterialidade dos espíritos, e aqui no final, os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. E se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender uma coisa que teve começo e não tenha fim. Kardec faz esse comentário, né? Primeiro ele coloca ali essa pergunta, e depois ele traz ali uma reflexão, e ele diz que realmente é difícil você imaginar uma coisa que não tem começo, que tem começo, mas não tem fim. Tudo para nós é elaborado, né, nesse processo contínuo de criação, de começo e fim, de criação e destruição. E a resposta dos espíritos: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então está aí mais uma resposta, digamos, evasiva, né, dos espíritos sobre esses temas que são realmente para nós ainda grandes mistérios. Dudu colocou: você acredita que um vírus possa ter esse princípio inteligente? Não, acho que não, Dudu, né? Porque pelo que a gente viu, o espírito, o vírus, ele ainda tem aquela dúvida se ele é considerado um ser biológico ou um ser mineral. Então é uma dúvida que existe ainda, né? Como eu peguei aquela pesquisa que eu mostrei para vocês, os vírus não têm uma estrutura celular. Eles são apenas ali uma cadeia de proteína. Então, tanto que a sua reprodução se dá através da infecção, né, de uma célula. E aí então ele altera o código genético dessa célula e aí então passa a reprodução. Mas então tem essa dúvida. Então a dificuldade também poderia dizer que os espíritos dizem para nós também, né? Não sabemos. Não temos como definir quando a vida realmente começa. E quando essa vida começa, quando acontece exatamente essa estruturação desse corpo espiritual? Quando o princípio inteligente pode ser julgado como princípio inteligente? Não sabemos, né? Porque tanta mutação me remete a isso, né? Pois é, então, essas transformações, essas mutações acontecem nessas cadeias proteicas, mas são apenas proteínas, né? Não dá para a gente dizer que a proteína é considerada um ser vivo.
Então é o grande mistério para nós, né? Precisaríamos realmente de um estudo aprofundado, com muitas questões aos espíritos sobre isso, né? Pois é, simplesmente assim, né? Então, o estrago, né? Então, no momento em que essa célula é formada, como eu coloquei para vocês, né? Será que nesse momento nós temos ali a primeira elaboração de um corpo fluídico? Porque se ela tem um corpo biológico e se ela é considerada um princípio inteligente, né? Que, claro que usando essa expressão princípio inteligente, nós colocamos esse inteligente naquele 0,000001, né? Se nós podemos considerar que chegamos a 100% da nossa condição inteligente, apesar das nossas dificuldades morais ainda, essa célula seria esse 0,000, né? Boa pergunta, Dudu. Né? Essa é a grande questão, se existe vida ou não. Né? A sua posição tem vida, outros cientistas dizem que não tem vida, outros afirmam que tem vida. Então a gente vai debatendo ainda o sexo dos anjos, né? Enquanto a gente não consegue entender essa questão do que é exatamente a vida, né? Então, mas o que vale é o debate, é a reflexão, né? Enquanto ela acontece, nós estamos ali nos desenvolvendo. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, o próximo item, que ele é um item bastante delicado, né? Gênese dos órgãos psicossomáticos. Aqui ele está colocando os órgãos, como nós temos no corpo físico, uma representação no perispírito também. E esse assunto eu já vi assim, fogueiras sendo acesas em praças públicas e gente jogando livros e pessoas sendo queimadas por causa desse assunto. De tão polêmico que ele é. A estrutura de um perispírito. Então nós vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. E espero, né, poder aqui trazer uma ideia, pelo menos próxima, da realidade, né, a partir daquilo que André Luiz apresenta para nós aqui. Veremos. Mas é isso, meus amigos. Encerrando